O primeiro dia do ano foi marcado pela posse dos governadores e da presidente da República. Vamos saber como foi a solenidade lá em Brasília com a Ana Paula Cunha, ao vivo da capital federal. Bom dia para você, Ana. Em primeiro lugar, feliz ano novo, já que a gente não se vê desde o ano passado. E olha só, a presidente Dilma Rousseff assumiu com um grande desafio para esse segundo mandato, hein? Bom dia, Luana. Bom dia a todos. Um feliz ano novo para você e a todos aí no estado. Olha, é grande mesmo o desafio. A presidente se comprometeu a fazer a reforma política e recuperar a economia do país. Ontem também tomaram posse os novos ministros, entre eles o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga. Ao lado da filha Paula, a presidente Dilma Rousseff fez o tradicional desfile a bordo do Rolls-Royce da presidência. O tempo bom animou milhares de pessoas a disputarem espaço ao longo do trajeto de mais de 1 quilômetro percorrido pela chefe da nação. Mas o apoio não foi irrestrito. O público mostrou as mudanças que precisam ser feitas. Esse grupo quer que a presidente encare a questão do aborto nos próximos anos. Eu quero viver! A batucada tomou conta da esplanada. E a Esquadrilha da Fumaça dominou o céu. Nesse clima, a presidente subiu a rampa para mais 4 anos de mandato e logo estava pronta para se dirigir à nação. A presidente fez um balanço dos avanços sociais alcançados em seu primeiro mandato, reconheceu que é preciso melhorar a condução da política econômica e se comprometeu a traçar uma política nacional de segurança pública e a enfrentar o desafio de fazer a reforma política. Nós vamos juntos fazer a reforma política, de pé com pé, porque o Brasil será a verdadeira pátria educadora e os brasileiros terão acesso à educação de qualidade. Do parlatório, Dilma seguiu para o primeiro ato de seu segundo governo, a posse dos 39 ministros. Entre as caras novas no primeiro escalão, o ex-governador do Amazonas e até então senador pelo estado, Eduardo Braga, que assume o Ministério de Minas e Energia. A vaga deixada por Eduardo Braga no Senado ficou com a primeira suplente e esposa, Sandra Braga. Ela já assumiu o mandato nesta quinta-feira em cerimônia fechada no gabinete do presidente do Senado. E daqui a pouquinho acontece a solenidade de transmissão do cargo no Ministério de Minas e Energia. E nos estados, os governadores também tomaram posse. Luana, mostra pra gente como foram as solenidades aí pela região. Eu fico por aqui. Bom fim de semana. Até segunda. Muito obrigada. Bom fim de semana para você, para todos aí em Brasília, Ana. E mostro, sim, a hora de você aí de casa, então, dá uma olhada, veja como foi a cerimônia no Amapá, em Roraima e também no estado de Rondônia. Dentro da Assembleia faltou espaço para tanta gente. Autoridades, jornalistas e a população lotaram o plenário. Acompanhado pelo vice, Papaléu Paz, Valdez foi empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Moisés Souza, que durante o evento estava como governador em exercício. Como ocorre tradicionalmente, Valdez apresentou o diploma de governador e fez seu juramento de posse. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem-estar do Amapá dentro das normas constitucionais. Em seguida, assinou o termo de posse e foi declarado como governador do estado do Amapá pelos próximos 4 anos. Nós vamos fazer um governo que possamos entregar benefícios à sociedade. O desafio é grande, nós estamos assumindo, sem transição, uma dívida de quase 6 bilhões de reais. Após a cerimônia de posse na Assembleia, o governador Valdez seguiu para o Palácio do Setentrião, onde recebeu a faixa. A sede da Assembleia Legislativa do Estado foi transferida para o Teatro Estadual Palácio das Artes, enquanto a cerimônia de posse ocorreu. Quando parecia que estava tudo pronto, a luz foi embora. A penumbra não durou nem 10 minutos, mas a solenidade começou 1 hora depois do programado. O teatro ficou completamente lotado. Do lado de fora foi montada uma estrutura coberta com telão para quem quisesse acompanhar. No palco, deputados estaduais presentes. O governador Confúcio Moura e o vice Daniel Pereira foram empossados pelo vice-presidente da Assembleia, deputado Maurão de Carvalho. Primeiro, o governador fez o juramento, depois assinou o termo de posse. O mesmo se repetiu com Daniel Pereira. Confúcio Moura se reelegeu em outubro do ano passado, no segundo turno das eleições. Já foi deputado federal e prefeito de Ariquemes.
No discurso, logo depois da posse, o governador Confúcio Moura agradeceu mais uma vez pelos votos que recebeu, que o levaram à vitória no segundo turno das eleições. E falou das políticas públicas desenvolvidas nesses primeiros 4 anos em benefício da população do estado de Rondônia. Destacou também as parcerias com as prefeituras do estado. E falou de outras metas ousadas para manter Rondônia no desenvolvimento. Destacou que hoje o estado cresce e deu como base os números do aumento da receita, de 5,8 em 2013 para 13,46 ano passado. O crescimento econômico ele tem que ser diariamente pensado, porque a economia, ninguém tem assim uma garantia e uma certeza do que vai acontecer no futuro. Mas nós temos que trabalhar a geração de emprego, a produção rural. O juramento da primeira governadora foi de honrar compromissos nos próximos 4 anos. Uma missão diante de uma dívida calculada em mais de 100 milhões de reais da gestão anterior. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado de Roraima. Sueli assume o poder executivo com algumas prioridades, como reformas nas escolas, melhorias no HGR e salários em dias para os servidores públicos. Certamente que dia 10 nós vamos honrar. A partir de amanhã eu sou a responsável por tudo desse estado. Então nós vamos honrar, pagar os salários, né? Vamos cortar desperdício dentro do governo, vamos estancar os ralos. Nós sabemos que recursos existem. Precisamos, sim, reordenar esses recursos, aplicar os recursos da saúde na saúde, da educação na educação, na agricultura, na segurança. Nós temos um apoio maciço do governo federal em muitos projetos. Vamos fazer uma fábrica de projetos. Com o novo governo, serão apresentados na sexta-feira, no Palácio Senador Hélio Campos, os novos secretários de Roraima. São 39 titulares e 41 adjuntos da administração direta e indireta do estado. Aqui no Amazonas, o governador reeleito José Melo e o vice Henrique Oliveira assumiram o mandato no Centro de Convenções Vasco Vasques. Uma novidade, já que muitas dessas solenidades são realizadas no Teatro Amazonas. O governador reeleito José Melo e o vice-governador eleito Henrique Oliveira chegaram ao Centro de Convenções do Amazonas por volta das 6h30 da noite. A cerimônia de posse, marcada para as 7, começou com quase 1 hora de atraso. Cerca de 1.200 convidados, entre autoridades civis e militares, compareceram ao evento. Durante a solenidade, foi muito aplaudido. O discurso de posse foi em tom de agradecimento ao apoio recebido na caminhada ao governo. José Melo destacou o papel da educação no desenvolvimento do estado. Só a educação transforma os povos. Ensina o pensador amazonense José Francisco de Araújo Lima em memorável discurso. Ao receber a faixa de governador, foi novamente aplaudido. Durante a entrevista aos jornalistas, José Melo disse que, apesar do governo ser de continuidade, vai fazer mudanças no secretariado na próxima semana. A área de segurança pública, a minha preocupação é tão grande com ela e como lá não vai sofrer nenhuma mudança de natureza estruturante, não é? Nessa próxima semana eu já tomarei as medidas necessárias para as trocas que já estão aqui já na minha cabeça. O governador empossado destacou ainda que vai fazer uma reforma administrativa para reduzir gastos. É necessário que a gente tenha mais recursos para investimento. Por isso, vai ser preciso fazer um ajuste fino no chamado custeio. Como isso aí impõe leis que terão que ser aprovadas pela Assembleia Legislativa, eu terei que aguardar o começo de fevereiro para encaminhar essa nova proposta de reestruturação do Estado, para que eu possa, então, com um novo Estado menor, mais enxuto, consequentemente com mais capacidade de economizarmos no custeio para sobrar para o investimento, aí então a reforma acontecerá. Sobre a posse do senador do Amazonas, Eduardo Braga, adversário político durante a eleição para o governo, como ministro de Minas e Energia, José Melo considerou que isso é muito bom para o Amazonas. Tenho muita confiança de que a presença do Eduardo
no Ministério das Minas e Energia, possa dar a segurança de que o Luz para Todos continuará como um programa importante para o interior do Amazonas e também as gerações independentes que acontecem em determinados locais para a distribuição para outros municípios. Eu tenho muita confiança de que a permanência dele lá, juntamente com as outras forças, vai permitir que o Amazonas saia desse desconforto que tem de vez em quando dos chamados apagões.